Vamos lá, para a nossa terceira aula sobre salvação. E tem sempre uma caneta, uma Bíblia na sua mão, um marca-texto e faça como eu te ensinei. Vai marcando o texto com a referência para o próximo texto. Salvação é um assunto tão sério que é aguardado até mesmo pelos anjos. Os anjos aprenderiam a salvação dada e revelada pela igreja. Em Efésios capítulo 3, versículo 10, é o primeiro texto em Efésios capítulo 3, versículo 10, para falar sobre essa revelação tão importante que tem causado às vezes tantas interpretações no decorrer da história. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridade nas regiões celestiais. Eu queria que se tornaria conhecido nos poderes e autoridade das regiões celestiais. É onde habitam os anjos, serafim, querubim, arcanjos, seja lá qual for a classificação. Então os anjos aguardam essa revelação mediante a igreja. Vamos lá para 1 Pedro. Eu quero falar sobre os 3 tempos da salvação, os 3 passos da salvação, que é o tema principal dos vídeos. Depois, no próximo, eu falo sobre a alma separada. Falamos um pouco sobre o espírito. 1 Pedro 1,9 ou 1 Pedro 1,12. Agora nós 1 Pedro 1,12 fala assim: a eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhe foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos ansiavam em observar. Aqui está fazendo uma ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. Aqui está falando que os profetas anunciaram pelo Espírito Santo essa salvação e que os anjos, no termo original, dá a entender que os anjos esticavam a cabeça, esticavam o pescoço para ver, de tanta fome, de tanta vontade que tinham de ver nessa revelação, essa palavra que foi ministrada pelos profetas e que se torna uma realidade, que se torna um ministério revelado para a igreja nos dias de hoje. Então, o primeiro passo da salvação que eu quero falar é a justificação. A salvação ela é em 3 passos: justificação, santificação e glorificação. O que é que o homem ele é tricótomo, ele é corpo, alma e espírito. Os 3 formam o ser humano. Deus é trino, é Deus Pai, é Deus Filho e é Deus Espírito. Os 3 formam Deus. E a salvação ela é em 3 tempos, em 3 aspectos, em 3 passos: justificação, santificação e glorificação. Se eu dar um texto aqui para ficar mais específico isso. Em Gálatas capítulo 2, versículo de 17. Em Gálatas capítulo 2, versículo 16. Deixa eu encontrar aqui. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Isso aqui é para quem quer aprender. Tem gente que passa o resto da vida falando do jeito que ele pensa, mas não tem base bíblica alguma, não consegue pegar uma Bíblia e te mostrar texto, nada. Só consegue repetir o que ouviu falar. Então, em Gálatas capítulo 2, versículo 16, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé.
Eita, moto. Para ser justificado pela fé em Cristo, não pela a prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então aqui é o primeiro passo, a justificação, ela acontece quando olhando para o passado, porque quando Cristo morreu, nós que cremos pela fé já somos justificados nele. Então, o primeiro passo é a justificação, que está na morte de Cristo. O segundo passo é a santificação. Tem vários versículos, né? Eu estou lendo alguns. Estou lendo um de cada só para dar uma base. Santificação aqui em 1 Pedro 1,9 vai falar assim, ó, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Pois vocês estão... No texto é algo contínuo, é a santificação aqui. Então, você vai entender que para alcançar essa salvação, ela é algo contínuo. Por isso que tira-se a ideia da perda da salvação, né? É algo que a Armino trouxe. 90% da igreja, né, crê na perda da salvação. Isso eu ouvi o Augusto Nicodemos falando uma vez. E 10%, né, é dessa outra teologia mais tradicional que não crê na perca da salvação. Mas 90% da igreja, né, é dessa linha pentecostal, crê nessa área. Qual está certa? Só no final. Então vamos lá. Terceiro ponto é a glorificação. Em Coríntios capítulo 15 vai falar sobre o corpo glorificado. Coríntios capítulo 15. Deixa eu ler algum versículo aqui para dar uma base, porque lá todo o capítulo vai tratar sobre esse assunto. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. É semeado um corpo natural e ressuscitará um corpo espiritual. Se há o corpo natural, também o corpo espiritual. Então fala sobre esse último passo da salvação, que é quando receberemos um corpo glorificado. Não é um corpo ressuscitado. Jesus Cristo recebeu primeiro o corpo ressuscitado e passou por um processo de 40 dias até receber o corpo glorificado. Mas é para outra aula. Isso é a história de arrebatamento, né? Do rapto, do arrebatamento. Vamos ficar só aqui nesses três tempos, nesses três passos da salvação. Então, meu querido, você precisa entender isso, que a salvação ela ocorre em três passos, ou em três tempos, não em três etapas. É justificação, santificação e glorificação. Então, daqui para frente eu vou falar sobre a alma e o corpo e aonde é aplicada, né, cada salvação. Eu não conheço nenhum pastor, nenhum líder que ensina isso que eu vou ensinar. Eu não conheço pessoalmente. É claro que tem mestres, grandes mestres, em cursos de teologias, né, por assinatura, por canais isolados, que ensinam essa perspectiva, mais ou menos nesse rumo. Então, essa é uma vertente de salvação, é uma das melhores que eu encontrei, né? Eu falo sobre esses três passos da salvação há uns 5 anos, desde quando eu li pela primeira vez o comentário, né, do Hernandes Dias Lopes sobre 1 Pedro. E algo que ele fala lá sobre isso aqui, eu até destaquei ali para ler com respeito, né, deixa eu ver ali. Com respeito à glorificação seremos salvos. Fomos salvos da condenação do pecado na justificação. Estamos sendo salvos do poder do pecado na santificação. E seremos salvos da presença do pecado na glorificação. Então aqui ele trabalha três aspectos aqui da salvação. Na justificação, nós fomos salvos do poder do pecado, né? Se eu encontrar aqui, estamos sendo salvos do poder, ou na santificação, estamos sendo salvos do poder do pecado. E seremos salvos da presença do pecado na glorificação. E com respeito e fomos salvos da condenação na justificação, estamos sendo salvos do poder.
Então, a justificação nos salvou da condenação do pecado, e a santificação nos salva do poder do pecado, e o corpo glorificado nos salva da presença do pecado. É uma frase do Hernán Dias Lopes, no seu comentário, né? Um dos primeiros comentários dele que eu li, muito boa. Então, até o próximo vídeo, vai anotando aí.